Olá, estudante! Seguindo com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, eu quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, vamos relembrar os principais temas do ciclo 4. Quem está aqui conosco é o professor Alexandre Marini, de Sociologia. Seja muito bem-vindo, professor. Professor, quais foram os temas que o senhor preparou hoje para nós? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre, ajudar a relacionar um pouquinho das questões que estão lá no PET, né? E não sei se vocês perceberam, né? Esse PET está um pouquinho diferente nas atividades, né? Normalmente o PET ele tem trazido bastante questões do Enem. Esse PET específico trouxe apenas duas questões para você marcar lá a alternativa certa. A gente vai tratar elas aqui porque ela se baseia nos assuntos que a gente tratou anteriormente. O restante são atividades que pede a escrita. E nessas atividades que se pede a escrita, eu sei que muitas vezes vocês não costumam fazer isso, né? Escrever à mão, praticar a redação, mas olha, o Enem está aí e a redação é uma das grandes oportunidades que o aluno e a aluna do ensino público tem. E eu vou explicar por quê, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. Aqui tem a primeira pergunta, se você quiser ler para a gente. Ok, vamos lá. A pesquisadora Rosane Borges explica como o conceito de necropolítica se relaciona com o racismo. A gente vê hoje um Estado que adota a política da morte, o uso ilegítimo da força, o extermínio, a política de inimizade, que faz a divisão entre amigo e inimigo. É o que a gente vê, por exemplo, nas favelas, nas periferias das grandes cidades brasileiras, nos rincões do país. Nossa polícia substitui o capitão do mato. Você concorda com a pesquisadora que a necropolítica está relacionada com o racismo? Explique com as suas próprias palavras. Olha lá, eu deixei bem grifado aqui no final, explique com as suas próprias palavras. Então, não é somente uma questão de você concordar ou você discordar. Você tem que dizer com as suas próprias palavras o que você concorda e o que você discorda com relação a essa questão da necropolítica. Você vai ter lá que escrever realmente a sua concordância, a sua discordância. Você vai ter que colocar ali a sua visão sobre esse assunto de necropolítica. Lembrando, você vai encontrar esse tema, ele foi tratado no dia 15/9. Né? Pode procurar lá, necropolítica, que a gente vai bater um papo por 20 minutos sobre esse conceito, ok? E aqui a gente tem uma outra questão, se puder ler para a gente, por favor. Atente para o seguinte enunciado. A crise econômica que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos resultou em uma triste realidade para os trabalhadores, o aumento da informalidade. Empregados de pequenas empresas sem registro, o comércio ambulante, a execução de reparos ou pequenos consertos, a prestação de serviços pessoais, de empregadas domésticas, babás e de serviços de entrega, de entregadores, motoboys, a coleta de materiais recicláveis, motorista de aplicativos como Uber, etc. Apenas em 2017 foram criadas 1,8 milhão de vagas no setor informal, enquanto 685 mil vagas com carteira assinada foram perdidas. Então, gente, a gente falou um pouquinho, né, sobre trabalho e precarização, sobre uberização. Você vai encontrar na nossa aula também do dia 15/9. Então, você vai lá, pega lá a aula do dia 15/9. Assiste a aula sobre necropolítica para você poder escrever no anterior e você vai assistir também novamente o trabalho e a precarização que vem logo depois para você poder ter ciência exatamente do que está sendo falado aqui, né? Agora, vamos dar uma olhada nas alternativas que a gente tem com relação a essa pergunta. Olha lá. Considerando, né, o anunciado, né, que foi lido agora, é correto afirmar o quê?
Vamos dar uma olhada assim. Alternativa A. O aumento do trabalho informal no Brasil é reflexo do aumento da liberdade de escolha do trabalhador em relação ao trabalho assalariado e da sua condição empreendedora. Lembra? Nós falamos, a gente colocou muito em xeque essa noção de empreendedorismo. Se realmente a gente está tendo empreendedorismo ou uma gestão de sobrevivência. Será que as pessoas fazem isso porque querem, é a opção, ou é a única alternativa que tem de sobrevivência, né? Alternativa B, todos os trabalhadores fazem a economia funcionar. Ok, beleza. Mas as condições de trabalho e renda a que se submetem aqueles da informalidade são precárias. Lembra bem, a aula é sobre trabalho e precarização. Então, me parece que essa alternativa, por enquanto, ela está fazendo sentido, certo? Na alternativa C, nós temos, não estar amparado pela carteira assinada. Significa menos custos para o trabalhador, que passa a ter mais garantias de renda, com menos encargos sociais e previdenciários. Perceba só, quando a gente se fala em trabalho formal, aqui no Brasil a gente fala em CLT, a carteira assinada. Essa carteira assinada, ela tira a gente do trabalho informal. E a gente passa então para o mercado formal, que é um mercado que tem mais garantias, ok? Quem recebe essas garantias é o trabalhador. E essa garantia, como por exemplo, tempo de trabalho, tempo de descanso, férias, fundo de garantia, aposentadoria, são várias as garantias. Então, quando a gente lê essa alternativa, a gente vai perceber que ela está falando basicamente tudo ao contrário, não faz sentido nenhum. E a alternativa D, que é o crescimento da informalidade, expressa a força do empreendedorismo e a liberdade pessoal de escolhas no mercado formal de trabalho. Novamente aquela questão. Empreendedorismo é uma coisa que a gente tem que ter, é uma opção. Quando ela se torna a única alternativa, ela deixa de ser opção, então não é empreendedorismo. Nós falamos bastante sobre a questão do que vem a ser empreendedorismo, e a gente vai perceber que ele não se encaixa muito na situação que as pessoas estão encontrando de precariedade no trabalho, ok? Então, a gente analisando essas alternativas, gente, sempre quando vocês forem fazer uma questão no Enem, leem sempre todas as alternativas, ok? Seria, então, anota aí, é a alternativa B, tá? Todos os trabalhadores fazem a economia funcionar, mas as condições de trabalho e renda a que se submetem aqueles que estão na informalidade são precárias. A aula toda, inclusive, sobre isso, tá bom? Lá do dia 15/9, assiste lá de novo. Aqui, se você puder ler de novo para mim, pode ser? Vamos lá, é uma atividade do Enem de 2010. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidados as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor? Que bebem vosso sangue. Pesado, né? Então, essa daqui é uma coisa, é um texto, de um poeta inglês que ele foi escrito lá por volta do século XVIII, Olha lá, a análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley, eu mesmo não liguei a pessoa, mas ele é esposo da Mary Shelley, que é conhecida por escrever Frankenstein. Registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada, aí a gente vai dar uma olhada nas alternativas, ok? Na pobreza dos empregados, que estava dissociada da riqueza dos ricos. Lembra que eu falei na outra alternativa, que eu falei na outra questão, que eu falei que vocês tinham que olhar todas as alternativas? Quando eu fui resolver essa questão, eu já estava colocando o xizinho nessa alternativa A. Daqui a pouco eu volto e falo por que essa questão não está certa, tá bom? Vamos lá, alternativa B.
no salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços na indústria. Não, né, gente? No salário dos operários que era proporcional? Não, de forma nenhuma. O que ele está falando justamente ali é essa distância que se tem entre a riqueza e a pobreza de uns. Na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado? Não. Como assim os negócios financiados pelo proletariado? O proletariado ele não financia nada. O nome proletariado vem justamente da ideia daquele que nada tem. A única coisa que ele tem é o quê? A prole, são os próprios filhos. Não tem mais absolutamente nada. Então, ele não vai financiar nada nem ninguém. No trabalho, que era considerado uma garantia de liberdade, é claro que não, é justamente isso que ele está fazendo a crítica. E na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam. Perceba, então, que a gente tem duas alternativas aí que chamam a atenção da gente. Olha, na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam. Essa questão faz todo sentido também. Mas a outra, alternativa A, também. Mas perceba só, existe uma palavrinha que veio aí para complicar. Olha lá, na pobreza dos empregados. Ok, beleza. Que estava dissociada. Ou seja, que não estava associada à riqueza dos patrões. E é justamente isso que o texto fala, que a riqueza dos patrões se dá através da exploração dos mais pobres. Então, a riqueza do patrão, segundo o Shelley está escrevendo, está completamente associada à riqueza dos patrões. Então, veja só que apenas uma palavrinha faz com que a gente erre. Tá bom? Então, por isso que a gente tem que olhar todas as alternativas e aqui a gente vai marcar o quê? A alternativa E, na riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam. Ok? Vamos lá. Aqui está uma questão, na página 122, que está falando assim, olha, você faz parte de alguma minoria? Se sim, qual? Qual minoria? Elabora uma reflexão sobre essa minoria a qual você pertence. Se não, escolha uma minoria que está escrita lá no texto e faça uma breve reflexão. Gente, vamos deixar claro aqui essa questão da minoria, tá? Minoria, isso não quer dizer quantidade. Não são o grupo em menor quantidade numérica. Quando a gente fala em minoria, a gente está falando de que tem menos acesso aos direitos. Então, por exemplo, mulheres entram em minoria, negros e pardos entram em minoria. Apesar de serem maioria, como tem mais dificuldade de acesso aos direitos e às garantias, eles se enquadram em minorias. Não é minoria numérica, ok? É de dificuldade de acesso ao direito. Entra aí também os indígenas, entra o LGBT, entra inúmeros grupos, tá ok? Aqui, olha, nós temos um outro texto. Sim. Vamos lá? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Bacana, né? Essa é a nossa Constituição. Ela está aí justamente para proteger todos os cidadãos, né? Com base, então, no que foi falado na apresentação da nossa Constituição, né? Reflita por que as minorias têm seus direitos cerceados pelo Estado. E aí vem a pergunta, quem é responsável por garantir esses direitos? O povo, os políticos ou os movimentos sociais? Nós falamos de movimentos sociais bastante, inclusive, no PET 3, tá bom? Por que esses responsáveis não conseguem garanti-los? Por que o Estado não garante? Por que se está na lei? E por que aquilo que está na lei, aquilo que está na Constituição, não se reflete na vida real?
você vai ter que escrever sobre isso daí, ok? E aqui a gente tem uma outra questão, da questão número 1 da página 129, que está dizendo o seguinte: de que forma você e a sua família, sua comunidade, sua escola estão sendo impactados pela pandemia da Covid-19, né? Para isso, propomos uma proposta de redação. É muito importante que você se dedique a redigir texto nos moldes do Enem, ok? Qual que é o tema, né, que está pedindo? Os impactos da pandemia e suas desigualdades. Gente, na aula do dia 2/10, você vai encontrar a aula de Sociologia, que vai falar sobre pandemia e sociedade. E ali a gente vai falar um pouquinho de saúde, a gente vai falar um pouquinho de marcadores sociais, um pouquinho de educação, um pouquinho de trabalho, né? Então, quando a gente for fazer uma redação nos moldes do Enem, é extremamente importante que a gente saia um pouquinho, né, do que nós chamamos de senso comum, né? Olha só, o senso comum, por que a gente precisa fugir dele? Porque a gente precisa se destacar na redação do Enem. E você não vai se destacar escrevendo coisa que todo mundo escreve. Então, veja só, o senso comum todo mundo usa. A gente não se destaca se a gente usar o senso comum. O que a gente precisa fazer para sair do senso comum? Estudar, obviamente, e estar conectado, né, com as notícias, tá? Então, ler jornal, ouça podcast, isso também é estudar para o Enem. E a gente tem que lembrar que o senso comum, ele é fruto do olhar da experiência, aquilo que eu olho, né? Eu vejo que o céu está cinza e eu sei que a probabilidade é de chover. Então, a gente aprende com a experiência. Mas vamos lembrar o seguinte, né? Somente aquilo que é fruto somente da nossa experiência, do nosso olhar, ele pode estar carregado do que é certo e do que é errado. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Às vezes a gente olha o céu escuro, leva um guarda-chuva desse tamanho, que a gente pega o guarda-chuva da nossa avó, e não chove. Ou seja, você até pode utilizar a experiência, mas não necessariamente ela vai dar certo, tá? E além do que, o que é fruto somente do nosso olhar, muitas vezes vem carregado de preconceito, e a gente não deve estar levando preconceito lá para a redação. Como fugir, então, do senso comum quando você for escrever uma proposta lá no final da sua redação? Evite, né, dar soluções muito tolas, como, por exemplo, vamos fazer palestras, como se os problemas fossem resolvidos fazendo palestra. Por exemplo, o problema da violência contra a mulher. Vamos fazer palestra e os homens são obrigados a assistir. Como se fazer palestra resolvesse os problemas estruturais. Não. Colar cartazes pela rua? Também não. Distribuir flyers? Fazer protestos nas redes sociais? As pessoas devem se conscientizar. Perceba bem, as pessoas se conscientizar não é uma solução. A solução é como fazer as pessoas se conscientizar. Porque as pessoas não se conscientizam do nada, não. A gente precisa arrumar um processo sobre isso, né? Então, na redação, você vai colocar um conhecimento teórico, né, que é aquilo que você aprende, as informações dos seus estudos escolares, as informações que estão lá, que você vai encontrar quando pedem para você fazer uma redação, sempre tem informações. Um conhecimento prático, né, você vai colocar a sua experiência de vida, sua visão de mundo e evitar os preconceitos e respeitar os direitos humanos. E aí, gente, eu vou propor para vocês da seguinte forma: se você não está acostumado a escrever uma redação, escreve mais ou menos assim, parágrafo número 1. Inicie naquele primeiro parágrafo falando sobre a importância de você escrever sobre aquele tema, ok? No parágrafo número 2, você vai escolher algum dado, informação que você pesquisou. Coloca um pouquinho, escreve um pouquinho sobre esse dado. No parágrafo número 3, você vai pegar um outro dado, um segundo, um terceiro dado sobre aquele problema que está sendo colocado. Escreve também um pouquinho sobre ele. E no quarto parágrafo é que você vai dar a solução. E a solução vai ser para quê? Para aqueles dados, para aquelas coisas que você levantou no segundo e no terceiro parágrafo, ok? Então, aqui a gente tem uma introdução, a gente tem um desenvolvimento, que é no segundo e no terceiro parágrafo, e a gente termina o quarto parágrafo com uma conclusão, que não precisa ser uma coisa mirabolante, não, gente. Tem que ser uma coisa que seja possível de ser feita,
ok? Eu acho que com essas dicas, eu acho que vocês conseguem treinar. Façam essa atividade do PET, vocês vão entregar essa atividade do PET posteriormente, que vai ajudar vocês bastante no Enem, ok? É isso aí, gente. Valeu, obrigado. Obrigada.